Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Nós conhecemos parte da história dos grandes vultos espirituais que estiveram na Terra, contribuindo na condição de exemplos, de modelo para todos nós, para que possamos aprender o caminho que se deve seguir e caminharmos para a libertação de nossas almas, para o entendimento e a compreensão. Então, diversas passagens do Espírito Bezerra de Menezes, contidas no livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, de Ramiro Gama, nos esclarece, nos mostra o quão grande era essa alma, ou foi essa alma, e certamente ainda muito maior se encontra nos tempos atuais. Num dos casos relatados nesta obra, ele, que na condição de médico, e justamente por se preocupar e atender aos pobres, e não se preocupar com os recursos financeiros, de alguma forma a sua família passava por necessidades, porque ele dava tudo que vinha, tudo que ele recebia. E a sua esposa, Cândida, preocupada com a situação, pediu ao amigo Cordeiro que todo o produto daquilo que ele recebesse, todos os recursos que ele recebesse das consultas, que não fossem passadas para ele, mas que fossem juntadas e passadas diretamente para ela. Porque dessa forma, naturalmente, ela teria condições de manter o lar, as coisas necessárias, a alimentação. O Dr. Bezerra de Menezes, às vezes, recebia alguma coisa, como doação, frangos, algumas verduras, legumes, e ele passava por tanta dificuldade que muitas vezes ele entrava no bonde e na hora de pagar não tinha os recursos, tinha que descer e seguir a pé até seu lar. Mas mesmo assim seguia adiante, fazendo todo o esforço para auxiliar ao próximo. E naquele dia especial surgiu uma senhora com um filhinho no colo, demonstrando ser uma pessoa muito pobre, a situação muito difícil, pela vestimenta, pelo jeito. O Dr. Bezerra de Menezes identificou ali muita necessidade naquela senhora. E ele fez a consulta, observou a criança e recomendou que ela ministrasse de 2 em 2 horas o remédio homeopático que ele havia receitado e que ela podia comprar ali mesmo. Era uma farmácia, o consultório dele ficava na farmácia Cordeiro, que ela pudesse comprar ali. Então ela informou ele: olha, doutor Bezerra, comprar como? Eu não tenho um níquel no bolso, um centavo sequer. Não tenho como comprar esse remédio. E o doutor Bezerra de Menezes falou: não se preocupe então, minha irmã. Sentindo que ela chorava, chorou junto, abraçou-a. Deus proverá. E meteu a mão nos bolsos e não encontrou nada também. Estavam vazios os bolsos. Ele havia dito ao cordeiro que cobrasse somente daqueles que pudessem pagar a consulta. Como na maioria dos casos as pessoas que iam eram pobres, então poucos recursos entravam diariamente. Então, quando ele percebeu que não tinha nenhum recurso no bolso, nenhum centavo, ele pediu que ela guardasse um pouco, fez com que ela se sentasse e foi até o cordeiro, o amigo, e perguntou a ele quanto tinha entrado naquele dia. E o cordeiro falou: olha, doutor Bezerra, não entrou nada, porque eu sigo a sua orientação de só cobrar as pessoas que tivessem condições de pagar. E hoje não houve recurso, ninguém pôde pagar até agora. Então ele pensou o que fazer e perguntou se ele já havia entregue os recursos do dia anterior para sua esposa Cândida.
Ele havia concordado com essa situação porque sabia da necessidade também no próprio lar. E o cordeiro então informou a ele que ainda não havia feito o repasse para sua esposa. Então ele pediu esses recursos, explicou a situação e afirmando ainda que Deus permitirá que não nos falte os recursos necessários. E colocando no envelope, aproximou-se daquela senhora, disse a ela: "Vá, minha filha, compre os seus remédios, compre os remédios do seu filho, compre também leite e alimentos para ele, e vá em paz. Confie em Deus." E ela, emocionada, chorou e saiu. Quando teve a oportunidade de olhar para trás, percebeu, na fala mansa e bondosa do Dr. Bezerra de Menezes, para que o próximo adentrasse no ambiente. Cordeiro explicou à esposa de Dr. Bezerra de Menezes o que havia ocorrido e ambos, naturalmente, compreenderam a situação. Então, meus irmãos, os exemplos estão aí a serem seguidos. Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier e tantos outros que passaram a sua vida de forma abnegada, dedicando-se à sua tarefa, mas com amor, amparando os sofredores, aqueles que atravessavam dificuldades, atravessavam problemas financeiros. Então todos nós temos oportunidade de fazermos algo. Naturalmente, talvez não tenhamos a força, a resignação do grande médico das almas, Dr. Bezerra, de um Chico Xavier, mas certamente podemos fazer algo, se não com recursos financeiros, mas com recursos da bondade, da paciência, da boa vontade de servir, para merecermos seguir adiante, tornando-nos espíritos maiores e melhores. Que a bondade de Deus possa iluminar cada vez mais esse espírito bondoso que aqui esteve conosco, trabalhando, servindo, em nome de Jesus, exemplificando, e que de lá onde ele se encontra, possa continuar a nos amparar na nossa marcha, para que sigamos adiante, vencendo as nossas imperfeições, observando as possibilidades de servir e de ajudar, e contribuir com aquilo que está ao nosso alcance. Que o Senhor nos abençoe, abençoe o nosso irmão Bezerra de Menezes e abençoe a todos aqueles que estão a nos ouvir nesse momento. Muita paz.